Então vamos lá, vamos fazer aqui o seguinte, só uma correção, aqui não é D minúsculo, é D maiúsculo, aqui também, hide body, né? Aliás, perdão, não é aqui não, é aqui, no 2D. O nome da variável aqui pouco importa, então aí você coloca da forma que você preferir, a minha vai chamar RB. Aqui então, quando eu mandei ele movimentar, ele vai guardar, né, na variável movX a posição horizontal do objeto. E se essa posição movX ela for maior do que 0, é porque ele está se movimentando para a direita. E aí eu vou colocar aqui uma outra condição. O facing right dele, que é aquela variável que nós fizemos. Se ela não estiver olhando para a direita, lembra que o facing right ele é igual a true. Se eu coloco uma negação aqui, ó, é como se eu estivesse falando que ele é igual a falso. Então, se eu estiver movimentando para a direita e o meu objeto não estiver olhando para a direita, eu tenho que fazer com que ele olhe para a direita. Porque eu estou movimentando para a direita e o meu boneco está olhando para a esquerda. Para que ele olhe para a direita, eu vou chamar uma função, né, vou chamar uma função que nós vamos criar ainda, que se chama flip. Eu não criei ela ainda, vou criar ela aqui abaixo. Então, vou inserir para ela aqui void flip. Ok. E vou fazer a construção dela aqui. Por enquanto, eu não vou mexer nela ainda não. Então, para que ele troque de lado, vai ser preciso de uma função chamada flip. Ok. Esse if, ele vai ter um else if, porque eu tenho duas condições. Eu posso estar trabalhando aqui com ele andando para a direita, né, e tendo que virar ele para que ele olhe para a direita, e ele andando para a esquerda e tenho também que virar ele ali. Então, vamos lá. Else if, se o meu movimento x ele for menor do que 0, é porque ele está andando para a esquerda, e o objeto estiver olhando para a direita, então facing right, ele vai ter que virar também. Então, se ele está andando para a esquerda e o boneco está olhando para a direita, o boneco também precisa dar um flip. Então, é a mesma coisa que eu tinha feito ali, eu vou colocar o flip aqui novamente. Se você está tendo dificuldade para entender isso, é porque você não acompanhou o curso de C# com Unity. Então, isso aqui é um basicão, é um if simples que a gente já havia trabalhado aí em vários outros exemplos. Então, aqui dentro desse flip, esse flip tem que fazer o quê? Virar o objeto de lado, né? E como que eu viro um objeto de lado? Vamos aqui para o nosso código. Ele está olhando aqui, ó, tá horizontal, né, para a direita. Se eu venho na escala e coloco aqui -1, deixa eu só tirar ali, ó, -1, né, ele ficou um pouco achatado aí porque ele estava com um tamanho diferente, mas ele virou de lado. Na verdade, se eu inverter, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, se eu inverter o valor da escala, então a minha escala está 1,7 alguma coisa. Se eu colocar um menos aqui na frente da Enter, ele vai virar o objeto de lado. Então, vou tirar aqui o menos, para que ele volte a ficar na posição correta. Então, para inverter, eu já vi que é só negativar a posição X da escala. Então, vamos fazer isso aqui. A gente também já aprendeu a acessar essas propriedades. Antes de negativar ela, eu vou pegar aqui o meu facing right e vou falar que toda vez que eu chamar o meu flip, ele vai trocar essa variável. Então, por exemplo, se ele estiver olhando para a direita, ele olha para a esquerda. Então, basicamente, é só você colocar ela e colocar aqui que ele recebe a negação dela. Se ele estiver olhando para a esquerda, ele olha para a direita. Se ele estiver olhando para a direita, ele olha para a esquerda. Se ela for true, ela fica false. Se ela for false, ela fica true. É basicamente isso. Tendo feito isso, é só eu, então, pegar o meu vector 3 e girar o objeto, né? O vector 3 ele vai ter aí escala, transformação e rotação. Em 2D, ele não tem aí essa rotação. Então, nós vamos trabalhar aqui com a escala. E eu vou mandar ele pegar o getComponent do tipo transform. Beleza. E dar um local scale nele. Basicamente, o que eu fiz aqui, então, foi simplesmente passar por uma variável aqui do tipo vector, do tipo chamada escala, né, do tipo vector 3. Então, criei uma variável aqui chamada escala do tipo vector 3 e falei que o que essa variável vai receber é justamente essa opção aqui de escala. Então, quando eu dou um getComponent, eu quero pegar um dos componentes do objeto. Ou pode ser o highBar, como vocês viram, pode ser aqui o position, o rotation, o scale. Eu falei, então, que essa minha variável de escala, ela vai receber o componente de escala do objeto. E agora, então, é só eu pegar essa minha escala e inverter aquele valor. Então, aqui basta eu pegar a minha escala e multiplicar ela, então, vezes igual, né, -1, que aí eu troco o lado dele. Eu poderia aqui também acessar o meu componente, ó, fazer o seguinte, getComponent, eu vou falar então que ele vai receber um transform
Aonde que ele vai receber esse transform? No local scale. E aí eu passo para ele quem? A minha escala. Isso aqui é só para pegar esse valor então que eu alterei e falar que lá no componente de transform desse objeto, né, no local scale, ele recebe esse novo valor.